Olá, graças e paz. Tudo bom, queridos? Estou aqui para deixar uma palavrinha para a sua vida, mas para o líder, especialmente para o líder de célula, ok? Na MCM aqui em Manaus, nós temos 5 pontos importantíssimos que o líder de célula, um líder de célula bom, excelente, que tem trabalhado com afinco na obra do Senhor, ele tem que cumprir. São 5 princípios importantes para todo líder de célula. O primeiro ponto que nós colocamos para o líder de célula é comunhão com Deus. Esse é o ponto fundamental, é o ponto mais importante que ele deve ter e que ele deve praticar. Isso é todo dia. Então, todo santo dia é muito importante que ele tenha a sua comunhão com Deus, que ele ore, que ele leia a palavra de Deus constantemente. Quanto mais ele buscar o Senhor, quanto mais ele ler a palavra, mais a sua mente vai estar cheia do poder de Deus, da palavra de Deus, da sabedoria do Senhor. O seu coração também vai estar cheio da palavra de Deus e isso vai abençoar tanto a sua vida como também a sua liderança. É tremendo demais. Então, é um ponto inegociável a questão da comunhão com Deus. Isso é todo dia. Todo santo dia a importância da leitura da palavra e da oração. Então, oração é eu falando com Deus. E quando eu leio a palavra, é Deus falando comigo. Então, há um relacionamento. Eu ouço Deus falar através da leitura da palavra e meditação da palavra, e eu falo com Deus através da oração. E isso é um relacionamento, uma comunhão. E isso edifica tremendamente a vida de qualquer cristão, de qualquer crente, que isso deveria ser um alvo todo santo dia. Leitura da palavra e oração. Ok? O segundo ponto, que também é muito, muito, muito importante para o líder de célula, é a sua família. Então, também uma vez por semana, aqui na igreja, na MCM Manaus, nós tiramos a segunda-feira. A segunda-feira não é para ter absolutamente nada, nenhuma reunião, nenhuma programação, nenhum ensaio, nada. Não tem absolutamente nada, porque segunda-feira é o dia do descanso, é o dia da família, é o dia de você ficar em casa ou de sair com sua família, passear, ir para o shopping, ir pegar um cinema com sua esposa, ir para o restaurante, né, com sua esposa, ou ir para o cinema com os filhos, ou ficar em casa mesmo, pegar um cineminha em casa, comendo uma pipoca. É o dia de descanso, é o dia de comunhão familiar, é o dia de você ter um relacionamento familiar, ok? De você ter um culto familiar, de conversar com sua esposa, de estar com seus filhos, de ter um momento assim de comunhão importante demais. Por quê? Porque a família é a nossa base, é o nosso alicerce. Sem família não há igreja. Sem família não há ministério. Sem família não há como eu exercer o meu papel de líder de célula. Porque a minha célula principal é minha casa, é minha família. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz nas suas cartas, que aquele que não cuida bem da sua casa, da sua família ou dos seus, ele não tem como cuidar da igreja de Deus. Então, como ele vai cuidar da igreja do Senhor, do filho dos outros, se o filho dele está se perdendo? Como é que ele vai cuidar das ovelhas, que são suas ovelhas, das mulheres, se ele não está cuidando da sua esposa, da sua mulher principal? Então, nada substitui família. Ministério, correria, programações, nada substitui um tempo de qualidade de você estar com a sua casa, com a sua família. Amém? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que também é uma vez por semana, você fazer visitas. É muito importante que você faça visitas. Você, como líder de célula, é o pastor da sua célula. E você precisa fazer visitas. Ir na casa dos seus discípulos, marcar com eles, para tomar um cafezinho, sentar à mesa, né, perguntar se está tudo bem, como é que vocês estão, no que eu posso ajudá-los, algo que eu possa fazer por vocês. Isso é muito importante. É muito importante essas visitas, esses gabinetes, assim, pastorais com nossas ovelhas, com nossos discípulos, né, onde nós podemos sentar, conversar, confrontá-los também em alguma posição. É muito importante que o pastor, o líder de célula, nunca perca o hábito de fazer visitas. Por quê? Porque através da visita, entrar na casa das pessoas, estar com as pessoas, sentar à mesa, comer alguma coisa, isso gera intimidade, isso fortalece a amizade, isso gera comunhão também.
Então é muito importante que nós, como líderes de célula, não percamos esse objetivo. Isso também é uma vez por semana. Não rigorosamente toda semana, mas que você não perca o hábito, né? De pelo menos são 4 semanas no mês, e você de 2 a 3 semanas no mês você fazer visitas, marcar, né, na agenda e olha, tal dia eu vou aí com você, né, quero visitar. Às vezes não tem nada para falar, só o fato de você estar presente, sentar na mesa, partir o pão, tomar um cafezinho, isso é muito legal. Aquela famosa resenha, conversar, rir, brincar, zoar, isso é muito importante. E como o líder de célula de excelência, ele não pode perder esse time, essa aproximação, né? Essas visitas no lar, na casa das pessoas. Amém? O quarto princípio é fazer jejum. É muito importante que você jejue no dia da sua célula. Então, a maioria das células da igreja funcionam na quinta-feira. Algumas funcionam na quarta, mas a maioria é na quinta-feira. Na quinta-feira é muito importante que você, no dia da célula, possa estar em jejum, né? Possa estar ligado, possa estar vigiando, orando, buscando ao Senhor, intercedendo pelos discípulos, pelas ovelhas, né? Que você tenha uma lista lá com o nome dos seus discípulos, intercedendo nome a nome, colocando eles na ponta do altar, apresentando eles a Deus em oração, né? Para que aquele dia seja consagrado ao Senhor, a célula seja uma bênção, que tudo ocorra bem, a palavra seja poderosamente ministrada. Então, a questão de você, no dia da célula, se preparar, né, se planejar, é muito importante, né? E quando você faz um jejum no dia da célula, isso abençoa tanto a você, como abençoa também os discípulos, as ovelhas, ok? Então não deixe de jejuar. Nós temos um hábito também, né, que virou um estilo de vida aqui na MCM Manaus, de toda semana os líderes jejuarem. Toda semana o líder de célula jejua, e jejua no dia da sua célula, né, como um preparo para a célula. Então, primeiro, comunhão com Deus todo dia. O segundo é família, uma vez por semana, né? Você ter um tempo de qualidade com a sua família. Terceiro, você fazer visitas. Isso também é uma vez por semana. O jejum, né, intercessão pelos discípulos, ovelhas, também uma vez por semana no dia da célula. E o quinto e último princípio, que é uma vez por mês. É muito importante que o líder de célula ele seja dizimista e ofertante. É muito importante isso. Por quê? Porque ele é exemplo, ele é modelo, ele é referência. Então, a vida do líder de célula, ele deve ser fiel nas suas finanças, ele deve ser fiel em honrar ao Senhor com as suas primícias. Então, o dízimo é aquilo que vem, é primícia, é aquilo que vem por primeiro. Então, ele deve honrar ao Senhor com seus bens, honrar ao Senhor com suas finanças, honrar ao Senhor com o seu tempo, né, que é o primeiro princípio, buscando a Deus todo santo dia, e o último também com as suas finanças. Para quê? Para que ele seja abençoado, para que ele prospere, para que ele cresça, para que o Senhor possa prosperá-lo mais e mais em todas as áreas da sua vida. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é estar bem em todas as áreas. E a bênção do Senhor, ela se estabelece, né, sobre a vida de quem é fiel, de quem honra ao Senhor. Dízimo e oferta é nada mais do que uma atitude de gratidão da nossa parte para com o nosso Deus. Ele tem nos dado tanto, 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 100%. E tudo que ele nos pede é 10% de contribuição, uma devolução para a obra do Senhor. Então nós fazemos isso com prazer, com alegria. Então não é por obrigação, não é por pressão, não é por necessidade. É por prazer e alegria, nosso entendimento de contribuir no reino, na obra e na casa do Senhor, né? Em missões, na propagação do Evangelho em outros lugares também. Amém, querido? Então esses são 5 princípios do grande líder de célula, de um líder de célula excelente. Então ele cumprindo esses 5 princípios, ele vai estar crescendo, rompendo, e ele vai estar se desenvolvendo cada vez mais na sua comunhão com Deus, com suas ovelhas, com seus discípulos, com o ministério de um modo geral. Amém? Que você cumpra esses princípios e que Deus te abençoe, te leve mais além, a voar mais alto, a correr mais rápido, a conquistar novos territórios, para a honra e a glória do Senhor. Amém, querido? Um abraço, paz.